Bem-vindos ao nosso podcast Afroconsciente. Hoje, mas antes, eu já começo pedindo para você se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, curte, dá aquele joinha também, eh, clica aí nas notificações. E mais que isso, copia o link do nosso canal e envia num contato seu do WhatsApp. Ah, dá para enviar também no contato do WhatsApp do grupo da família, grupo dos amigos, da comunidade, da igreja, dos amigos, do futebol. Aproveita, manda lá e pede para o pessoal se inscrever. Se inscreve no nosso canal. Hoje, quarta-feira, toda quarta-feira, nós temos o podcast Afroconsciente. Eu, Odair Silva, jornalista, com a doutora Leila Seleghini, psicóloga, psicanalista também, escritora. E hoje honramos a trajetória de um homem que foi muitos, mas sempre um só em sua luta. Abdias do Nascimento, ativista, artista plástico, poeta e dramaturgo, que levou a voz da resistência aos mais altos escalões do poder, como deputado federal e também como senador da República. E eu começo cumprimentando a doutora Leila Seleghini, mais uma vez aqui com a gente no estúdio. Mais uma vez, seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos falar dessa grande personalidade que influencia a cultura brasileira, né? Então, nós vamos conhecer o legado de quem dedicou 97 anos de vida à construção de uma democracia que realmente inclua a todos. Grande Abdias Nascimento. Muito bom, hein? E mais um grande intelectual pode ser contemporâneo nosso, né? Ele viveu até 2011, né? É, Contemporâneo. vamos lá, fica à vontade, viu, doutora? Tá bem, vamos colocar então a foto do Abdias para quem não conhece, nunca ouviu falar. Acho que é legal colocar uma foto dele para a gente ir fazendo comentário, né? Uhum. Ele viveu de 1914 a 2011. Foi um intelectual, ativista, poeta, escritor, artista plástico e político brasileiro. Nascido em Franca, São Paulo, neto de africanos escravizados, seu pai era sapateiro e músico, sua mãe doceira. Sua família era tão pobre que, apesar do pai ser sapateiro, ele passou a infância descalço e trabalhou desde os 7 anos de idade. Então, é uma triste realidade, né? É. Que no começo do século XX, né? 1914, então era uma condição muito difícil, né? De quem é afrodescendente, Exato. principalmente naquela época, né? Pouco tempo saído o pós-abolição, né? Sim, pouco tempo, né? Muito bem. Aí a formação dele é diversa, né? A atuação é múltipla e a formação é diversa. Ele tem diploma em contabilidade em 1928. Em 1938, formou-se economista. Em 57, fez pós-graduação em estudos do mar, oceanografia. Então, ele era um cara múltiplo, de múltiplas culturas, né? De múltiplos interesses. Então, ele sai de Franca em 1929, se alista no Exército. Em 1930, participa da Frente Negra Brasileira. Então, era um dos movimentos oficiais, né? Acho que o início, né? Uhum. Do movimento negro. Depois, em 1938, ele organiza o Congresso Afrocampineiro, em Campinas. Olha, um movimento que aconteceu aqui na nossa Que região, em maravilha. 1938, hein? Mas ele foi preso em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas, 36, 37, né?
Então, as prisões ocorreram devido ao seu ativismo político e envolvimento com movimentos considerados subversivos pelo regime da época, né? Regime ditatorial, né? Era uma Sim, ditadura, sim. especialmente sua participação na ação integralista brasileira e na Frente Negra brasileira. Então, nenhuma forma de ditadura apoia qualquer movimento negro, qualquer busca de direitos, né? Exatamente. Aliás, de qualquer tipo de direitos, né? A ditadura reprime todo o direito possível, né? Então, ele viveu esse momento aí difícil. Em 1944, após ser libertado, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde fundou o Histórico Experimental do Negro, com o objetivo de retirar o negro de papéis estereotipados, né? Sempre aqueles papéis de submisso, subalterno, e colocá-lo como protagonista e sujeito de sua própria história. Então, esse teatro experimental do negro foi muito importante. Ele proporcionou que o negro aprendesse a se colocar como artista, não só no papel, aceitando, né, o papel do escravo. Subalternidade, né? Lembra aquelas novelas que a gente via antigamente, né? Só aparecia, não aparecia um negro dono da fazenda, dono de alguma coisa. Então, enfim, Só como escravo, né? o movimento que o Abdias Nascimento criou foi para mudar a mentalidade, né? Então, a atuação dele no teatro foi revolucionária, transformando o palco em um instrumento de combate ao racismo e de afirmação da estética afro-brasileira. Mais do que uma companhia teatral, o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, era um projeto de valorização social. Trabalho fantástico, de mudança mesmo, né, na Sim. sociedade. Abdias ofereceu cursos de alfabetização e iniciação cultural para trabalhadores negros, preparando-os para entender seu papel na sociedade brasileira, né? Olha, além de criar o curso de teatro, ele também alfabetizou. Imagina, no começo, né, do 1940, 50, 40. muitas pessoas, principalmente negras, alfabetas. Sim. Não podiam acessar a escola, né? Eram proibidas, né? Nem podia e não tinha, não era oferecido, não faziam a menor, né, questão disso. Então, mas ele alfabetizou, né? Abdias incentivou a criação de textos que refletissem a realidade negra, culminando em obras como Sortilégio e na antologia Dramas para Negros e Prólogos para Brancos. Sempre, então, trabalhando a questão da consciência racial, da luta antirracista, né? As atividades formais do teatro do negro foram interrompidas em 1961, devido ao exílio de Abdias durante a ditadura militar. Mas o projeto abriu caminho para toda a dramaturgia negra contemporânea no Brasil. Olha só, então ele foi preso, sofreu repressão entre a década de 30 e 40, porque tinha um governo que também deu um golpe, Também deu um golpe. impôs uma ditadura. Getúlio Vargas. Aí, em 1961, ele vai, né,
Ele foi exilado, foi mandado para fora do Brasil por conta da ditadura de 61. Então, é aquela história de golpes em golpes que acontecem no Brasil, né? O Brasil tem que estar o tempo todo atento, porque senão tem sempre alguém querendo dar um golpe. A democracia ela não está consolidada. O brasileiro, de modo total, assim, a totalidade dos brasileiros, ainda não aceita a igualdade de direitos. Pelo menos metade do Brasil não aceita que todos tenham direitos humanos, direitos sociais, né? É muito preconceito de classe também, além de Classe, racial, né? né? Então, aí, de quando em quando, vem esse rompante de golpe. Mas vamos em frente, né? Legal. Vamos ter uma foto, a foto número 2. Abdias foi um dos fundadores, agora a doutora falou dele, fundou o teatro, tem, né, o Teatro Experimental do Negro, mas ele também foi um dos fundadores do movimento negro unificado, que vem lutando por direitos iguais para a população negra e contra o racismo institucionalizado. Exilado pela ditadura militar no Brasil, devido à sua intensa atuação antirracista, principalmente após a criação do Teatro Experimental do Negro e suas denúncias contra a farsa da democracia racial que incomodavam muito o regime. Ele então se exilou. Um comentário. Opa! Essa foto, o Sam, põe de volta essa foto. Olha isso, Nossa. gente. Você precisar fazer um cartaz Eu achei muito forte. dizendo que negro é gente. Porque tamanho era o maltrato, a falta de respeito, a falta de consideração, para você ter que ter um cartaz dizendo que você é gente, né? Tem um ponto de inflexão ainda, né? Tá, negro é gente. Então, eu achei importante porque mostrar isso da necessidade de se fazer uma afirmação dessa. Por quê? Porque a repressão, a desumanização de quem nasceu com a pele negra era e ainda é muito grande. Desculpa, eu tinha que interromper para... Não, e aproveitando até... Oi, só, você falou alguma coisa? E aproveitando até esse comentário, a senhora, é sempre necessário estar falando negro é gente. Último episódio, acabamos de falar agora há pouquinho, o Vini Júnior novamente foi vítima de racismo. Vini Júnior, mais uma vez, vítima de racismo, e tá falando bastante por quê. Você viu? Então, assim, o tempo na televisão, todas as redes de televisão falando, jornais, porque ainda é preciso falar negro é gente. Olha que absurdo. Isso. E tem um detalhe, no caso do Vini, o jogador, é um cara brilhante, né? Um jogador brilhante, excepcional, está no topo da fama. Talvez isso também incomode, né? Pessoas racistas. Mexe com eles. Como assim um homem negro com toda essa importância no futebol mundial? Tem isso também que acho que entra em jogo nesse ataque racista. Porque né? não pode, né? Assim, se a gente for pegar os jogadores que já passaram, os craques que já passaram, os Ronaldinhos da vida que já passaram, Neymar, que pode-se dizer que passou também, né? Jogadores negros, mas que não se manifestavam, né? Então não havia polêmica, era jogador que ouvia, vivia também, mas não manifestava. O que resolveu não ficar calado e denunciar, né? Escancarar para o mundo, aí continua sendo cada vez mais perseguido. Alguém quer bater no caso de abater ele, né? Abater, olha, vamos fazer até que esse cara não vai ser ninguém, vai ser. E ele tinha acabado de fazer um gol.
Um Não tem golaço. como. Ele é um campeão, um ícone. Não tem nenhum ataque racista vai acabar com ele, porque ele se defende, ele revida. Então, Ele não continua só, grande, né? nossa, imenso. Mas Para aproveitar, né? Aproveitar o cartaz, para aproveitar a fala. Ah, aham, continuando aqui, gente, então Abdias, ele se exilou nos Estados Unidos e na Nigéria por cerca de 13 anos, isso de 1968 a 1981, organizando o movimento negro e denunciando a discriminação racial internacionalmente. Olha onde ele chegou. Sendo aham. vetado, inclusive, de eventos na África pelo governo brasileiro, tamanha força da intervenção do poderio do Exército, das autoridades, doutora. Aham. Durante seu exílio, Abdias do Nascimento deu aulas em diversas instituições renomadas, como a Universidade do Estado de Nova York, em Buffalo, onde fundou a cadeira de cultura africana e foi professor convidado da Universidade de Yale e na Universidade também de Ifé, na Nigéria. Apesar de tudo, Olha, ele continuou avançando e fazendo história por onde passou. e sendo reconhecido fora do Brasil, nos Estados Unidos e na África. Na África. Então, é uma referência muito importante da nossa cultura, né? Um trabalhador incansável pela luta dos direitos dos negros. O Brasil tem dessas É, coisas, né? O Brasil não reconhece os seus, tem que ir para fora para ter esse reconhecimento, né? é, é assim que funciona. Depois que vai lá fora, então, olha, ele foi conhecido nos Estados Unidos. É isso. Travou a imagem da doutora? Travou, né? Só tá ouvindo, doutora? Isso aí é assim Ah, mesmo, voltou. né? Você dá uma travadinha mesmo. E a gente aqui, com esse podcast de quinta-feira, tem esse objetivo de exaltar as personalidades brasileiras importantes, Sim, que muita gente não conhece, e a gente traz aqui para informar, é né? isso. Nós temos uma outra foto de um momento também muito importante, né? Em 1981, ele cria o IPAFRO, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Foi fundado pelo Abdias Nascimento e pela esposa, Elisa Larquim. Elisa Larquim Nascimento. Então, o IPAFRO funciona como um centro de memória viva e produção de conhecimento. Guarda e difunde documentos, livros e obras de arte de Abdias Nascimento, além de registros do Teatro Experimental do Negro e do Museu de Arte Negra. Então, mais adiante no podcast, nós vamos mostrar obras de arte Uhum. pintadas pelo Abdias. Bom, nesse IPAFRO, nesse Instituto de Pesquisas, ele desenvolve cursos, oficinas e materiais didáticos. Eu falei ele, mas quem cuida desse instituto é a esposa dele, a Elisa Larquim Nascimento. Então, oficinas e materiais didáticos, como a linha do tempo dos povos africanos, para apoiar o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Eu entrei no site do IPAFRO, Uhum. e é muito bacana, muito interessante, e eu encontrei lá exatamente isso aqui, assim, a linha do tempo dos povos africanos. Para quem quer estudar um pouco e o principal da história da África, entra no canal, no site do IPAFRO, você vai achar, tem toda a história da África, desde a pré-história, tá?
Então, é muito bacana, aproveite quem tem curiosidade e quer aprender mais. Muito Bem, bom. no IPAFRO, eles realizam exposições, fóruns e pesquisas que combatem o racismo e promovem a valorização da ancestralidade e do protagonismo negro na ciência e nas artes. Legal. Tem uma foto depois, tem várias fotos, inclusive, né, doutor? Falou das fotos de artista, né, dele. As Olha, obras de arte as dele. obras de arte, olha, uma mais bonita que a outra. Embora já estivesse envolvido com a curadoria e a promoção das artes visuais desde a década de 1950, quando idealizou o Museu de Arte Negra, o MAN, e organizou o concurso Cristo de Cor. Foi apenas no final dos anos 60 que ele começou a pintar suas próprias telas. Ele utilizou a arte, teatro, pintura, poesia para explorar o legado africano e denunciar o racismo, criando o conceito de quilombismo. É isso mesmo, como projeto de emancipação. Também é importante, e aí eu chamo a doutora para falar também, valia a pena Sim. conhecer que os críticos falavam das suas obras nas telas e nos palcos, doutora. Aham. E me chamou a atenção aqui ele ter organizado o concurso Cristo de Cor, né? Porque a origem do Dia da Consciência Negra vem lá de um movimento na África. E um dos itens que o jovem que criou, que começou a mexer com a ideia de criar o Dia da Consciência Negra, uma das coisas que ele fala é do Jesus Cristo ser negro. Então, se flaca, pelo amor de Deus, Doutora, que Deus fosse negro, sabe? aham. O som da senhora está falhando. A frase inteira que a senhora fez a gente não conseguiu entender. É, da Cristo de cor. Isso, mas ainda continua ruim. Então, Eu acho que a internet está oscilando. Hoje chegou a mensagem que está oscilando bastante a internet. então é isso. Agora melhorou. Agora A gente melhorou. continua. Continua. Agora melhorou a qualidade. Então, a ideia do Cristo de cor vem do movimento negro que começou na África, e que justamente começou questionando. É que aqui no Brasil não se fala disso, né? Uhum. Da origem da ideia do Dia da Consciência Negra, mas tem a ver com o questionamento de um jovem negro lá da África do Sul. Por que Jesus Cristo não é negro? Né? Ele questiona essa da ancestralidade, como assim? Naquela região do planeta. Então, ele fala também até de Deus. Deus tem cor? Uhum. E se tiver, não pode ser negro? Então, me lembrei desse detalhe, e que é uma coisa que não se toca aqui. Enfim, porque tem a questão da fé. Não tem problema nenhum Jesus ser negro, Não é para Deus ter, ser... né? Não deveria ter, né? Né? Qual o problema? Mas, enfim, é que você vê que o Abdias, ele realmente ia a fundo no questionamento, na luta contra o racismo, né? Ele era provocativo, então, e usava todo o talento dele como artista Uhum. para tratar disso, né? E aí, então, na próxima foto, nós vamos conhecer um pouco que os críticos falavam das obras nas telas e nos palcos, né? Essa aí. Isso. Por exemplo, crítico de arte Roberto Pontual foi um dos críticos de arte brasileiros que mais cedo e de forma mais profunda reconheceu a importância da produção visual de Abdias Nascimento. Sua crítica é fundamental por retirar a obra de Abdias do gueto do folclore ou da arte ingênua
inserindo-a no debate da arte contemporânea brasileira. Pontual argumentava que Abdias não pintava por ficção ou mero exercício estético, mas como um testemunho de vida. Para o crítico, a pintura era o meio pelo qual Abdias buscava signos de seu próprio reencontro espiritual e ancestral. Em seus textos, como o catálogo da exposição de 1975, Pontual destacava a habilidade de Abdias em usar a geometria e a cor para recriar espaços míticos das divindades, dos orixás, que são as divindades africanas. Ele via nessas telas uma ordenação que permitia que a função vital, litúrgica e social desses símbolos se manifestasse plenamente. Pontual foi um entusiasta da visão de Abdias sobre uma arte que não apenas usava temas africanos, mas que era produzida a partir da vivência da negritude. Ele reconhecia que a obra de Abdias misturava a linguagem abstrata ocidental com sistemas de escrita ancestrais, como os adinkras e os hieróglifos egípcios. Então, eu quero, antes de partir para a próxima foto, fazer uma observação. Sim. Antes de estudar afrocentricidade, os estudos da história da África, da filosofia africana, eu tinha visto obras, eu assistia reportagens sobre a exposição do Abdias Nascimento em Brasília e tal, e eu via, então, as imagens, me sentia interessada, atraída, mas eu não conseguia atingir a profundidade do simbólico que traduzia, que expressava na imagem. Mas depois que eu estudei, entendi um pouco do africanismo, da ciência, da cultura africana. Então, agora, quando eu vejo a obra do Abdias, é outra coisa. Então, faz toda a diferença, né? É a coisa da interpretação, doutora? Hã? É a coisa da interpretação, interpretar a obra, conhecendo melhor ele? Você tem elementos, né? Você tem que ter um conhecimento da África para entender o que ele pinta, o que ele produz como artista plástico. Muito bom, hein? Mas isso fez toda a diferença para mim. Legal. Mas vamos ver mais obras Tem aí. mais, a próxima foto, A próxima. olha, a crítica de Pontual ajudou a romper a cumplicidade entre o dispositivo estético e o colonial. Ao validar as pinturas de Abdias no circuito das galerias e museus, como a Funarte, ele desafiou a ideia de que a arte de matriz africana deveria ser vista apenas como artesanato ou antropologia. Opa, deixa eu vir aqui. Roberto Pontual foi um dos grandes validadores dessa linguagem ao notar que Abdias não estava apenas copiando ritos, mas criando um espaço mítico. Pontual defendia que a obra de Abdias era um instrumento de luta, onde a abstração servia para organizar a função vital e social dos símbolos, doutora. Uhum. Africanidade pura, né? Nessa foto, então, Aham. Vamos para mais uma foto, né? Só queria comentar, eu gostei bastante, parece um escudo essa foto. Aham. Nossa, Interessante, né? parece mesmo um escudo. Aí ele fica ligado assim por baixo, por essa linha. Gostei bastante. Aham. você já vai para a próxima? Vamos lá. É que seria legal colocar aí.
A crítica destaca que Abdias inverteu a lógica modernista. Enquanto artistas brancos se apropriavam da cultura negra como tema, Abdias a vivenciava como herdeiro direto dessa tradição, Uhum. transformando a tela em um território de resistência. Nossa. Tá? A linguagem de Abdias Nascimento é um ponto de encontro entre a ancestralidade ritual e a modernidade plástica, onde o ponto riscado e a abstração não são apenas escolhas estéticas, mas atos de afirmação política e espiritual. Nossa. Na foto seguinte, o ponto Quando a gente, só um detalhe, quando a gente ouve uma crítica refletindo o simbolismo do que ele pintou, né? Sim, Você vê outra coisa no desenho, na pintura. é outro olhar, né? É, Na foto seguinte, Sam, o ponto riscado, acho que é essa. Tradicionalmente feito com giz, pembas, em rituais de umbanda e candomblé, é transposto por Abdias para a tela com tinta acrílica e a óleo. Para a crítica, esses símbolos funcionam como uma escrita ancestral, dissimulada, enquanto para o espectador leigo parecem formas abstratas. Para o iniciado, eles carregam mensagens litúrgicas e o poder de invocação das divindades. Linda imagem essa. Abdias funde esses traços com outros sistemas gráficos africanos e da diáspora, como os ideogramas, o adinkra, lá do povo Akan, e os hieróglifos dos egípcios, e os Veve, eu acho que é essa a pronúncia, né, doutor? Do voodoo haitiano. deve ser. Aham. Então, aí, deixa essa Que imagem, imagem. tá? Deixa a tela cheia com ela, muito bacana. Então, só para destacar essa questão de escrita ancestral, né? Quando fala de pontos, esses traços, fala de mensagens litúrgicas e o poder de invocação das divindades. Porque na Umbanda, no Candomblé, que são a religião de matriz africana, existe isso de riscado no chão. É um ritual que faz parte da religião. E tem toda uma questão de invocação de divindades, né? Mensagem litúrgica, tem todo um ritual que tem uma importância espiritual Uhum. muito grande. E então é preciso olhar para esse trabalho clássico do Abdias, interpretando, associando aos signos, né, da África, da cultura africana, da filosofia africana, da espiritualidade africana. Perfeito. Então, é maravilhoso, né? Nossa. Podemos partir para outra obra de arte. Mais uma. Distração? Você fala desse, Hilder? Ah, eu posso, deixa eu ver. Ou sou eu? Eu acho que é a senhora, doutora. É a nove, foto 9. Isso, isso. A abstração como ferramenta de ressignificação. Abdias utiliza a geometria e a abstração, pilares do modernismo ocidental, para negritar, entre aspas, né, a arte brasileira. Adotar uma linguagem abstrata e geométrica. Ao adotar uma linguagem abstrata e geométrica, ele retira a cultura negra do lugar do exótico ou folclórico. Ele demonstra que os símbolos africanos já possuíam um rigor matemático e conceitual
muito antes das vanguardas europeias. Suas composições usam formas circulares, triângulos e linhas pretas para sugerir a presença de orixás como Exu e Xangô, sem recorrer à figuração realista. Olha a beleza disso. Quanto tem de ancestralidade africana nessa obra, né? Sim. Então, você vê aí, você junta a geometria, que a gente já viu em podcasts anteriores sobre conhecimento dos africanos, né? Eles são os iniciantes na matemática, geometria, o conhecimento de 5.000 anos atrás, né? Antes de qualquer outro lugar do planeta, já tinha desenvolvido a matemática, a geometria, filosofia, a própria religião, a espiritualidade, eles já tinham todo esse Todo esse conhecimento conhecimento. civilizatório, né? E numa obra dessa do Abdias Nascimento, você pode associar esses traços, essas linhas, com todo esse conhecimento. É isso que eu ia dizer. A partir dessas obras dele, aproxima mais a ideia de toda essa construção que foi dos povos antigos, né, ancestrais, né, principalmente dos egípcios. Sim, que é a origem da civilização no planeta Terra. Do que a gente tem estudado, logo nós vamos entrar na aula, Na tá? aula. Inicial sobre essa questão que o Sheikh Anta Diop ele afirma a origem da civilização no planeta Terra vindo do Kemet, o Egito Antigo. Então, é disso que se trata a obra do Abdias Nascimento, né? E nós vamos falar agora um pouco, doutora, não tem foto, mas a gente vai falar sobre os livros que ele escreveu também, né? Começar pelo genocídio do negro brasileiro de 1978, sua obra mais influente, onde denuncia o mito da democracia racial e o racismo estrutural no Brasil. O Quilombo, de 1980, que propõe um programa de ação política e social baseado na experiência histórica dos quilombos como alternativa libertária. Isso é Submundo e Cadernos de um Penitenciário, escritos nos anos 40, publicado recentemente. Relatos sobre sua experiência no cárcere, no Carandiru, e também a gênese do teatro do sentenciado. Sankofa, Cultura e Movimento, de 2008. Ensaios sobre matrizes africanas e ativismo negro, em parceria com outros autores. Tem as peças. E a doutora aqui, ó. Uma parte aí, Inclusive tem o teatro, se você quiser falar do teatro. Eu vou falar também, mas olha aí, a gente se apropriou do conhecimento de Sankofa, Cultura e Movimento, né? Uhum. A gente, inclusive, já falou em podcast anterior sobre essa coleção de livros que fala sobre a África, a cultura brasileira, a influência da África no nosso país. É fantástico, foi a grande abertura, né? A gente se iniciou no conhecimento dos estudos da África a partir da coleção Sankofa. Sankofa, fantástico. E outra A coisa qual que quem me chamou apresentou foi a doutora Leila. Outra coisa que chamou atenção é Submundo, Cadernos de um Penitenciário, escrito nos anos 40, né? E aí eu me lembrei agora, ele desenvolveu teatro experimental do negro enquanto ele estava preso. Eu tinha esquecido desse detalhe. Olha a genialidade. Ele estava numa condição de presidiário e nada inibia a criatividade dele, a capacidade criativa. Ele começou, dentro do presídio, a trabalhar o teatro, tá? Com
com seus colegas de cela. Uhum. Então, é incrível, né? Incrível. Aí, o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, de 1978. Gente, o genocídio continua. É só procurar saber o índice de mortalidade, quem Exato. morre aliado no Brasil, e o índice de pessoas negras é Muito, imenso. é imenso. Muito maior ainda. O quilombismo, né? Programa de Ação Política e Social baseado na experiência dos quilombos, né? Então, eu vi em algumas canais do YouTube que fala disso, de se propõe a ser um quilombo, onde as pessoas se juntam e se ajudam, né? Colabora, cada um entra com o seu talento, a sua capacidade, e existe uma troca, uma ajuda. Então, é uma forma de, de colaboração, né? Sim. Entre pessoas pretas. Bem, era isso que eu queria fazer de comentário, podemos continuar. Legal. Então, se você quiser falar sobre as peças de teatro, doutora? Então, vamos lá. A gente cita algumas, né? Sortilégio, Mistério Negro, de 1951 a 59. Olha, ficou bastante tempo em cartaz, É. né? Peça que marca o amadurecimento do teatro experimental do negro, que começou lá no presídio e ele trouxe para a sociedade. Uma peça que durou, olha aí, 8 anos. E explora a identidade negra e a religiosidade. Aí outra peça, Drama para Negros e Prólogo para Brancos, em 1961. Antologia de peças teatrais organizadas por ele. Axés do Sangue e da Esperança, Oriquis, de 1983. Obra poética que utiliza a estrutura dos cânticos sagrados iorubás para celebrar a ancestralidade. Então, tudo, absolutamente tudo que ele fazia, criava, era para resgatar a ancestralidade do africano, do afrodescendente brasileiro. Que convicção, hein? Uhum. E aí vem a parte importante também da vida dele, que foi a sua atuação política, né? Como deputado e senador. E depois a doutora vai trazer Sim. uma explicação breve, aí, uma breve consulta da nova tecnologia, né, doutora? Então, gente, Abdias teve uma carreira política notável, sendo eleito deputado federal em 1983, cargo no qual se dedicou à luta por políticas de reparação e igualdade racial. Eleito senador pelo Rio de Janeiro, com mandato iniciado em 1991, tornando-se o primeiro senador afrodescendente do Brasil e atuando até 1997, 99, dedicando-se à promoção dos direitos do povo negro e à luta antirracista. Mais uma vez presente aí. Defensor da criação de leis que favorecessem a inclusão de negros na educação e no mercado de trabalho. Apresentou projetos de lei para cotas raciais e ensino da história afro-brasileira, sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2010. E aí, doutor, é importante a gente sempre todas as conquistas que a gente vem falando, lentas, mas conquistas lentas porque o processo contra a população afrodescendente, a população negra, ela é cheia de obstáculos, cheia de vontade que não aconteçam mesmo, dos setores mais poderosos da sociedade, né? Mas Abdias deu continuidade, a gente falou lá atrás já de Luiz Gama, falou de, nossa, tantas outras pessoas, e a luta vai continuando, e chega Abdias, nosso contemporâneo também, continua com a mesma trajetória, né? Com a mesma disposição. Uhum. Olha,
tem que destacar 97 anos de vida dados para combate ao racismo, para ajudar a desenvolver a consciência dos descendentes africanos brasileiros, né? Então, é uma vida longa, uma vida produtiva, uma vida que fez diferença na cultura brasileira. Então, é uma honra a gente trazer esses nomes e poder falar um pouco da vida dessas personalidades Uhum. né, que fazem diferença no Brasil. Verdade. Bom, aí nós temos aí, antes de entrar nessa outra questão, 2 vídeos dele já idoso, que vale a pena a gente ouvir da boca dele, né? Dá para pôr aí, Tá sim, Sam? doutora? Qual deles vai falar primeiro? Vai falar dos dois? Isso, esse aqui, Sam, pode ser o primeiro, se você conseguir. Ah, tá. É isso mesmo. Sim. Por favor. Abdias do Nascimento fala como aprendeu a lutar pelos direitos dos negros nesse vídeo. Nós estávamos assistindo os filhos, assim, um pouco assustados, porque minha mãe era muito tranquila, né? Como é que é enfrentar um tapa à vizinha? E foi ela que me ensinou a me defender quando ela defendia os garotos que as senhoras brancas davam pancada neles, lá, os órfãos, né? Às vezes tinha uns órfãos lá, um especificamente, que era o Felizbino, ela ensinou que a gente não devia nunca deixar o mais forte abusar do mais fraco e do branco abusar do negro. Não, ter que reagir. Isso eu aprendi e tenho aplicado isso toda a minha vida, quase 100 anos, que eu uso essas lições da minha mãe. Eu nunca mais me esqueci disso. Nós estamos Legal. Poxa, Bem, quase. Só que vai na sequência, doutora? Só quer comentar? Não, pode ser uma sequência, aí a gente comenta os dois. Fechou. Eu sou taxado de negro ingrato. E sou mesmo. Todo racista, seja lá ele quem for, que eu tenha conhecimento, eu denuncio. Este é o caminho da luta antirracista no Brasil. É isso. Doutora? Forte, hein? Gostaria que você começasse a comentar, Aldair. Nossa. Esse último, então, foi muito forte, hein? Cadê a doutora? Pode falar, estou ouvindo. Ah, tá aqui. É que a senhora estava aqui, eu estava vendo, mas não estava vendo a senhora, entendeu? É um negócio que acontece aqui no estúdio. Entendi. Bom, primeiro que o vídeo que ele fala que ele está com quase 100 anos de luta, nem parece que ele tem 80. A aparência física dele é fantástica. Ah, E de quando ele aprendeu, e como que ele aprendeu a se defender, e a defender as pessoas, né? Se defender contra o racismo, denunciar os racistas que eles sabem quem são, né? É de uma disposição, de uma coragem muito grande, né, doutora? e ele fala de como a mãe, né, É, se defender. é, Então, isso é uma coisa muito importante, porque é dentro de casa que os pais preparam a criança para essa vida na sociedade, essa vida tão agressiva para quem não tem a pele branca, né? Então, o ensinamento de dentro de casa é muito importante, né? A criança vai crescendo
tendo consciência de que ela é importante, de que ela tem valor e que não vai deixar ninguém desmerecer, desumanizar por conta da cor de pele que ela tem. Sim, Então, isso é uma coisa fundamental a família fazer para a criança crescer com uma autoestima desenvolvida, segura, né? Porque a sociedade é cruel demais. demais, Então, demais. você tem que buscar algum recurso emocional dentro de casa, assim, com a ajuda dos pais, preparando o menino, a menina, para saber se defender e não se sentir humilhado ou rebaixado com a fala de alguém. Quando ela está com a autoestima fortalecida, ela vai mexer, abalar, claro que mexe, Sim. mas não vai estudar, derrubar a pessoa, sabe? Se você está preparado, você sabe que vai vir pancada, é diferente do que ser pego de surpresa, não é, Daí? Essa semana eu fiquei sabendo, final de semana, uma sobrinha, ela passou num vestibulinho aqui na cidade e ela é pele preta, morena clara, a gente fala, né? Uma pele mais clara. Cabelo cacheado, enfim, mas traços negros, negroides, né, que fala, né? E ela passou numa escola tradicional aqui da cidade, passou no vestibulinho numa escola tradicional. No primeiro dia de aula, se eu não me engano, ela foi 1 ou 2 dias, ou foi só um dia, não quis voltar na escola. Que é uma escola que tem uma tradição de ser meio elitizada, né, tal. E aí, e a gente sempre fala muito da beleza dela, de quem ela é, da origem dela. Ela me vê falando muito sobre racismo, né? Combate ao racismo, ela me vê falando muito, usando essas lindas roupas, batas que eu sempre uso, que eu faço questão de mostrar para os sobrinhos a importância disso, né? E cada oportunidade que tem, eu faço questão de falar com eles. Mas ocorreu isso, ocorreu que ela foi 1 dia ou 2, e aí já não quis voltar mais. Ela voltou para a escola onde ela se identifica mais com os coleguinhas, com as coleguinhas dela, né? Uhum. Ou seja, Então, na minha cabeça passa isso, que houve uma coisa um sentimento de inferioridade, porque não é o primeiro episódio, que no caso dela acontece, outro episódio, aconteceu a mesma coisa, se sente inferior a quem está lá, né? As outras crianças, adolescentes. é desumano, né? O ato Isso mostra. racista é desumano. Então, ele sempre desumaniza a pessoa que não tem a pele ou os traços do europeu. E uma dificuldade que também que eu percebo, eu passei por esse processo, de não ser como o Abdias fala ali, quando ele sabe que alguém é racista, ele denuncia. Eu não falo nem na questão da denúncia, mas mesmo, às vezes, mesmo sabendo que aquela pessoa é racista, eu tinha dificuldade de me afastar dela, porque queria ser querido, queria ser agradável, queria ser educado, queria ser simpático, não queria me afastar. Nosso tempo está indo, mas rapidinho, teve um colega que trabalhava comigo e ele falou, assim, na minha cara, como se ele estivesse sendo legal comigo. Ele falou: não, Odair, eu não gosto de preto. Assim, eu não gosto de preto. Parecendo que Nossa, estava sendo legal ele falar assim, parecendo que era melhor ele falar do que não falar nada, entendeu? E ele falou assim, enfim, eu simplesmente não levei em consideração naquele momento, porque eu simplesmente olhei e falei assim, mas, bom, tem pessoas que não gostam de preto mesmo, mas isso já faz uns 15 anos ou mais, eu não tinha recurso nenhum de conhecimento para falar de uma outra forma para ele sobre ele não gostar de negros, né? Ou seja, a forma que ele morreu, que ele faleceu, estava muito, muito clara, assim como muitas pessoas, né? Que para mim, são pessoas doentes, pessoas que são racistas, têm um grau de doença, que é um aham, deles é a maldade, né? E outros são sim. outras questões. E falar para você, uma pessoa negra que não gosta de preto, né, é de uma maldade. Sabe, Odair, eu não acho que é ingenuidade, eu acho que é maldade, Sim, sim. É um jeito de ferir, de magoar, sim, querendo se passar por legal. Então, chega ao extremo do absurdo, né? Uma pessoa
falar dessa forma com você. Então, mas é o que tem na sociedade, né? É, Enfim, um outro rapidinho, um outro cara, uma outra pessoa que essa falou assim, ele me via postando coisas, né, no combate ao racismo e tal. Ele falava assim, o Daíra, é muito legal. Você viu pessoa, na época que o George Floyd foi assassinado, né? Ele falou assim, sim, legal, tá essa comoção aí, poxa, que legal, é importante isso. Mas muita gente que está fazendo isso agora, daí, continuam sendo racistas. E ele é um homem branco, né? Um homem branco. Ele falou, muita gente que está fazendo todo esse ato, eles continuam sendo racistas, eles estão pegando carona no momento. Mas por quê? O que eu senti da palavra dele? Que ele é, também era, e ele não, por isso ele não ia se posicionar contrário, não ia se posicionar. Pelo jeito que a exatamente. gente conversando ali, É, é tipo assim, eu sou, então eu não preciso ficar dizendo, fazendo, né, algum tipo, alguma coisa assim. ele quis dizer que era um modismo, porque tinham acabado de assassinar, todo mundo falava naquilo que ia Isso. passar. Sim. E de Tanto alguma faz. forma ele não está errado. De alguma forma ele não está errado, que muito daquelas pessoas, sim, estavam aproveitando o momento, pegando carona e voltariam a ser racistas normalmente. E aí é por isso que a luta é permanente. A luta não. Abdias, com quase 100 anos, continuou no combate ao racismo, né? Aham. E ele falava dele, né? Que ele não ia deixar de ser racista, na verdade, né? Exato, ele que Então é isso. na minha interpretação ele quis dizer isso, olha, eu não, eu sou e vou continuar sendo. Exatamente. Bom, Odair, eu acho que a gente passou a mensagem hoje, né? Pouco sobre a vida e obra do Abdias. Eu acho que está muito bom, né? Tá ótimo, nossa, de bom demais. Fechou? Fechou. Até quarta. Até. Tchau, tchau. Tchau, brigadão. Tchau, tchau, ótima noite. Obrigada. Sam, valeu. É isso aí. Continuamos por aqui, mas agora a gente volta na quarta-feira com a doutora Leila. Gente, na quarta-feira tem novidades, viu? Nós vamos gravar um vídeo, já já a gente mostra para vocês, vamos compartilhar nas redes sociais aí, tá bom? Brigadão, uma ótima noite para vocês.